Bem-vindo, Harold, aqui à nossa igreja, a esse grupo aqui de empreendedores. Quem é empreendedor aqui? Levanta o braço. Quem não é, mas vai ser pela fé? Olha aí, já tem uns aí que estão cheios de fé aí. É uma alegria ter você aqui conosco. O Harold, como você viu na apresentação dele, ele é diretor de inteligência artificial de uma startup americana na Califórnia. Mora em Curitiba. E nós temos o privilégio de tê-lo aqui. Sempre conversava com o Eduardo, com o pessoal do Ministério de Empreendedores, um desejo de trazer alguém com esse nível de conhecimento. E o Harold, então, é essa pessoa que vai compartilhar conosco aqui esse conhecimento. A gente sempre fala que o melhor produto que você tem é o conhecimento, né? E você, então, vende o seu conhecimento para solucionar um problema de alguém. Então, você que é empreendedor, é isso que você precisa entender. E cada vez mais elevar o nível do seu conhecimento para você oferecer e resolver o problema de alguém, sem pensar no dinheiro primeiro. Quando o empreendedor entende isso, né, ele começa a dar saltos assim tremendos. Então, vamos orar aqui, vamos pedir a Deus para abençoar essa palavra. Pai amado, obrigado, Senhor, pela vida do Harold, por esse carinho dele, por esse amor à tua obra, sair lá de Curitiba com tantos compromissos e responsabilidades e vir aqui até a nossa igreja compartilhar o que o Senhor tem dado a ele. Obrigado pela vida dele, que o Senhor abençoe essa palavra, que possa gerar conhecimento, Senhor, fé, em nossos corações. Continua abençoando ele, sua família, em nome de Jesus. Amém. Valeu. Obrigado, pastor. Muito legal estar aqui, valeu. Obrigado pela presença de todos. Me surpreendeu aqui, casa cheia após essa chuva. Mas vamos começar. O título dessa palestra é 4 Gaps da Inovação. Quando é que eu cheguei nesse tema, né? E aí eu vou dar dica aqui para o nosso colega. Ó. Aí, boa. Eu estava no Web Summit no Rio de Janeiro em 2023. Já ouviram falar no Web Summit? É o maior evento de startups e tecnologia do mundo e 2023 foi a primeira edição aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Alguém já ouviu falar? Já foi? Alguém já foi? Não? Levanta a mão. Podemos fazer uma caravana para lá pré-China, entendeu, Edu? Quem sabe fique legal. Mas eu estava assistindo a palestra desse cara aqui ao vivo. Esse aqui é o Fernando Machado, ele foi diretor de marketing do Burger King. E na época ele era diretor de marketing de uma empresa chamada Notco. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela faz produtos lácteos à base de planta. Então faz o Not Yogurt, Not Mayo, Not Milk. Não é as coisas, né? É tudo à base de planta. Tá? Dizem que é Not Taste, sem sabor. Mas eu nunca experimentei, vocês me avisem se experimentar. E ele falou uma coisa que chocou todo mundo. Essa é uma das startups que mais cresce aqui na América Latina. E ele estava contando para a gente que quem faz os produtos da empresa, na verdade, é uma inteligência artificial. Então, eles pegam, por exemplo, o iogurte da Activia de ameixa, colocam numa máquina, ela digitaliza a nível molecular aquele iogurte e a inteligência artificial propõe uma mistura de plantas que vai chegar num sabor e numa textura parecida com aquele. Inacreditável, né? E aí já vem a primeira coisa para vocês ficarem atentos. O engenheiro químico das empresas passaram a fazer o quê? Calibrar a inteligência artificial. Esse eu acredito que é o nosso futuro, a gente vai ser o calibrador da inteligência artificial. Loucura, né? Eu saí dali, fui pegar um sanduíche para almoçar, 38 graus no Rio de Janeiro, fiquei 45 minutos na fila para pagar, e a hora que ele me entregou o recibo do meu pagamento, ele falou, olha, a gente vai te chamar pelo nome. Eu sentei, fiquei uns 5 minutos sentado, olhei para o recibo. Cadê o meu nome? Ele não pediu o meu nome? Como é que ele vai saber o meu nome? Aí eu fui direto no cara do food truck, falei para ele, né, o cozinheiro. Falei assim, olha, eu acho que ele esqueceu de pegar o meu nome. E ele perguntou, o que que é? Aí eu, era um sanduíche de pernil, né? Acabei de sair da palestra vegana, queria.
E, de repente, ele começou a berrar de forma que eu não posso replicar aqui na igreja, bem carioca, com o rapaz do pagamento, falando assim, pô, já é o 5º cara que você manda aqui, sem o nome, como é que a gente vai fazer a gestão do sanduíche, não sei o quê. Eu sei que ele arrumou o meu sanduichinho de pernil ali em 5 minutinhos, e ali eu percebi, e eu devo ter economizado mais uma meia hora de fila, eu percebi que a gente está vivendo esse momento onde, de um lado, eu tenho a empresa fazendo bebida com inteligência artificial, base de planta, não sei o quê, do outro eu mal consigo comprar um sanduíche. Isso é a questão do gap. A gente está vivendo essas diferenças no nosso dia a dia, né? Tem tanta oportunidade, tanto problema também, que a gente está ficando relativamente perdido. E eu queria falar para vocês quais são os 4 grandes gaps da inovação que eu enxergo. Tá? O primeiro deles, a gente costuma pensar linearmente, mas a gente vive em uma era de tecnologias exponenciais. Tá? Vou explicar o que é isso. Já ouviram falar numa consultoria chamada McKinsey? É a maior consultoria de negócios do mundo. Tá? Em 2023, ela lançou um relatório falando que até 2030, a inteligência artificial generativa, tipo ChatGPT, ia ter um impacto na economia de 4 trilhões de dólares anualmente. Tá? Em 2023, as 7 maiores empresas do mundo, que são líderes em inteligência artificial, ganharam 5 trilhões de dólares de valor de mercado. A McKinsey errou por 7 anos. Os melhores do mundo. Entenderam? Isso é pensar linear em uma era de crescimento exponencial. Ano passado eu fui convidado para palestrar na Singapura, era junho do ano passado, sobre também inteligência artificial, e aí eu vi esse post nas redes sociais que me chamou muita atenção. Né? Quem conhece essa empresa aqui chamada NVIDIA? Levanta a mão. Aí, legal, a galera conhece, hoje é a empresa mais valiosa do mundo, faz placa de vídeo. Placa de vídeo é o que você precisa num computador para poder jogar jogos de videogame. E tem em todo videogame. Dentro do PlayStation tem uma placa de vídeo da NVIDIA. Né? O que acontece? Teve um pesquisador lá da Universidade de Stanford que fazia inteligência artificial e um dia ele resolveu colocar a inteligência artificial dele dentro de uma placa de vídeo ao invés de um processador tradicional de computador. E o sistema dele rodou 1000 vezes mais rápido. E aí ele percebeu que a sacada da inteligência artificial era a placa de vídeo. A NVIDIA esperta falou assim, opa, vamos criar uma versão do nosso produto para o mercado de inteligência artificial, não só para a placa de vídeo. E se tornou, olha lá, a empresa em junho do ano passado valia 2,3 trilhões de dólares de valor de mercado, mesmo que o PIB do Brasil. Impressionante. Tá? Valor e PIB são coisas diferentes, mas ainda assim impressiona. O mais impressionante é a mesma coisa do que somar todas essas marcas aqui que provavelmente vocês conhecem todas. L'Oréal, McDonald's, Shell, Nike. Inacreditável, né? Como é que uma empresa só vale isso tudo? Agora, isso aí era junho do ano passado. Ontem, eu trouxe uma atualização. 4,3 trilhões. Em 1 ano e meio, a empresa valorizou 2 trilhões de dólares. Ela aumentou um PIB do Brasil em valor de mercado, em 1 ano e meio. Não é inacreditável? Agora, o que é mais inacreditável? Você tem mais uma empresa valendo 4, outra 3,8, outra 3,6. Olha que interessante. O que é crescimento exponencial, pessoal? A gente demorou 122 anos de bolsa de valores para ter a primeira empresa avaliada em 1 trilhão de dólares de valor de mercado. Foi a Apple em 2018. De 2018 para 2020, 2 trilhões. De 20 para 22, 3 trilhões. De 22 para 24, para 25 agora, 4 trilhões. E não só uma. As top 10 maiores empresas do mundo valem mais de 1 trilhão de dólares de valor de mercado. Vocês entenderam? 122 anos para 1, 7 anos para 4 em várias empresas. Isso é crescimento exponencial da tecnologia. Por que isso acontece, pessoal? Pelo seguinte, lá nos anos 50, um cara chamado Gordon Moore fundou uma empresa chamada Intel. Quem conhece a Intel? O computador de vocês tinha lá um Pentium, né, antigamente.
Celeron era o Lentium, que a gente chamava, né? Esse cara, quando construiu os primeiros computadores, ele percebeu o seguinte, mais ou menos ele falou que a potência do computador dobra a cada 2 anos. E isso, apesar de não ser uma lei da física, se tornou uma lei do mercado de computadores. A cada 2 anos, um computador 2 vezes melhor, que é essa curva azul aqui. Tá? Só que ela começou a diminuir, estão vendo? O problema é que em 2018, o cara lá da NVIDIA, criador da NVIDIA, GPU, placa de vídeo, ele subiu no palco e ele falou o seguinte, olha, as nossas placas de vídeo estão crescendo muito mais rápido do que a lei de Moore, 1,5 vezes por ano. Então elas vão ficar muito mais poderosas, mais rápidas. A gente acredita que até 2025 elas vão ter evoluído 1000 vezes, dado um ano lá que ele estipulou. Só que ano passado ele subiu no palco e falou o seguinte, olha, nós, os maiores especialistas, era linear, era de tecnologias exponenciais, pensamento linear, erramos por 1 ano. A gente melhorou 1000 vezes já em 2024. Olha que doideira. 1 ano antes. Agora, vocês estão vendo o salto que é da potência da última geração. Essa geração aqui é a que fez o ChatGPT. Essa geração aqui, ó, de placa de vídeo está chegando agora no mercado. Não tem nenhuma IA que usou o poder dela ainda. Mas vocês estão vendo o salto aqui, ó, de 2022 para 2024? Como é que é o nome dessa curva aqui? Boa! O que aconteceu em 2022, pessoal? Quem apareceu no nosso dia a dia? 22? Não. 22. Olha lá. Quem? O ChatGPT. Ontem comemoramos 3 anos de ChatGPT, pessoal. Dia 30 de novembro de 2022. 3 anos já. Inacreditável, né? Então, significa que a NVIDIA, que faz isso aqui, é uma placa de vídeo, tá, pessoal? Isso aqui, ó. Usa o ChatGPT para fazer placa de vídeo? Mais ou menos. Parecido com aquele cara lá das plantas, eles têm diversos sistemas que usam uma tecnologia similar ao do ChatGPT para ajudar os seus engenheiros a construírem melhores placas de vídeo. Então o que está acontecendo, pastor? A IA gera o berço da IA. E aí uma IA melhor gera um berço da IA melhor. E isso se torna uma bola de neve que não tem como a gente segurar. O exterminador do futuro está chegando. Não, brincadeira. Vamos orar para que Jesus chegue antes. Certo? É impressionante. Agora, como é que a gente traz esse pensamento exponencial para o nosso dia a dia? Isso aqui é um painel, foi um dos primeiros projetos que eu construí com IA, 2 anos atrás, parece uma década no mundo da IA. Isso aqui é um painel de atendimento de cliente, tá? Numa metodologia chamada NPS. Alguém já ouviu falar? É importante para você medir, né, o quanto o seu cliente gosta da sua empresa e assim por diante. E aqui a gente tem comentários positivos, neutros e negativos sobre uma determinada empresa, uma grande empresa de alimentos multinacional. Isso aqui é uma análise de toda a América Latina, então tem centenas de comentários aqui em português, inglês e espanhol. Tá? E aí vocês vão ver que, se tocar o vídeo, e os nossos colegas não tiraram o vídeo, dá para tocar o vídeo? Ou foi o meu sistema que tirou? Tem vídeo aí no PPT ou não? Não? Pô, vocês podiam ter me avisado antes. Ferrou a palestra inteira agora. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou ter que dar um jeito aqui. Quem sabe a gente leva o meu computador até lá atrás. Tem cabo HDMI, tem um adaptador aqui. E a gente tenta colocar a apresentação direto no meu computador. O que acontece, pessoal? Vocês estão vendo um botão vermelho aqui, ó, chamado Improve, melhore? Quando eu aperto esse botão aqui, a inteligência artificial lê todos os comentários negativos, tá? Em português, inglês e espanhol. E se tivesse o vídeo passando aqui, vocês iam ver que ela ia sintetizar todos os comentários, gerar um resumo. A partir desse resumo, ela ia montar um plano de ação,
com 5 ideias para resolver os principais problemas daquela análise, de centenas de pessoas. Tudo isso em 2 minutos e meio. Sendo que, naquela empresa que a gente estava atuando, eles tinham 50 gestores, porque era a América Latina inteira, que trabalhavam nessa atividade 2 horas por mês, porque cada um pegava os seus dados, aí eles analisavam, entravam numa reunião, todo mundo junto, montava o plano de ação para a região inteira. Então isso dava mais ou menos 2 horas por mês de trabalho para cada um. Então a gente está falando em 100 horas homem, substituídas por 2 minutos de inteligência artificial. Inacreditável, né? Impressionante. Pode continuar aqui a apresentação antes de mudar para o meu computador, que daí eu passo para um outro estágio e a gente só vai precisar de vídeo mais lá para frente. Mas deveria ter o vídeo aí. Eu mandei com vídeo. Se apertar aí, ele não faz vídeo? Ah, tá. Entendi. Então, vamos para o próximo slide. Esse projeto aqui, pessoal, também, próximo slide. Tem uma fala lá no Vale do Silício que é a seguinte, né? Inteligência artificial é fácil, áudio e vídeo é difícil. Porque nunca funciona nas palestras, não é verdade, cara? É impressionante, cara. Olha só. Olha lá. Esse aqui é outra análise muito parecida na mesma plataforma, só que essa aqui, vocês já ouviram falar naquele Great Place to Work? É um selo que as empresas ganham de melhores lugares para trabalhar e tal. Então o que a gente fez? A gente pegou a pesquisa do Great Place to Work, que tem tipo 60 perguntas diferentes, tá? Montamos o formulário, mandamos para essa empresa aqui, que tinha mais de 240 colaboradores, se eu não me engano, tá? E o que acontece? O Great Place to Work, ele tem 6 dimensões de análise da qualidade da cultura de uma empresa, tá? Esse aqui é o resultado daquela empresa, que está bem bom até, tá? Nas 6 dimensões. O nosso sistema, e aí tem várias outras perguntas mais para entender as pessoas ali da empresa, e tem os comentários qualitativos que cada colaborador fez, tá? Quando eu aperto aqui nesse botão AI, melhore o meu time, o que ele faz? Ele olha para todos os comentários, olha o resultado e, de novo, sintetiza a percepção de todo mundo sobre a cultura e depois monta um plano de ação para melhorar a cultura dessa empresa. Qual é a diferença desse sistema para o outro? Vocês estão vendo que tem 6 dimensões. Cada dimensão tem o que a gente chama de um agente de IA, que nada mais é do que uma IA super especialista nesse tema aqui. E quando eu aperto o botão, cada uma delas faz a sua análise da sua dimensão. Elas todas mandam para uma IA supervisora que entende do conceito Great Place to Work. E ele determina qual é a ordem de priorização que é mais relevante para essa empresa, baseado nas respostas de cada um dos agentes IA. Então, nesse projeto aqui, a gente tem 7 agentes IA colaborando um com o outro. O que é um agente IA, pessoal? É um pedacinho do ChatGPT especializado em um determinado tema. E não rola um HDMI aqui, na minha mesa? E eu trago meu... Talvez dentro do material. Não tem HDMI? Então, beleza. Vamos tentar se virar nos 30, sem o vídeo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Entenderam? Todo esse processo aqui dos 7 agentes de IA conversando um com o outro e gerando esse relatório demora absurdos 8 minutos. O que é muito, né? Que a pessoa fica parada ali, olhando 8 minutos, 7 IAs trabalhando junto, é bastante até. Cansa. 8 minutos. Era 1 mês para essa empresa fazer a análise do Great Place to Work. E o que é legal? Agora ela pode fazer sem ter que pagar para ter o teste lá e se preparar antes de pagar.
E aí o nível de precisão e de chance que ela vai ter com isso é muito maior. Tá? Legal? Pessoal, como é que vocês podem usar esse tipo de tecnologia? Para gestão de custo, gestão de projeto, orçamento. Para tudo isso vocês conseguem usar esse tipo de técnica. O que é essa técnica aqui? A gente chama de Gen BI. Já ouviram falar em BI? Business Intelligence. É painel, dashboard, né? Esses dados aqui bonitinho, gráficos e tudo mais. O que é o Gen BI? É a IA generativa, que é o que está por trás do ChatGPT, que consegue ler esses painéis e te gerar insights sobre esses painéis. Uma estratégia muito mais inteligente de trabalho com IA. Beleza? Claro, pensamento exponencial, era exponencial, tecnologias exponenciais, acabar com o pensamento linear, primeiro gap que você tem que fechar aí na sua cabeça. Segundo, pessoal, sair de um mindset fixo para um mindset de crescimento. Quem já leu o livro Mindset, da Carol Dweck? Vamos elevar esse nível aqui. Comprem primeiro o livro do irmão que veio fazer o pitch, depois o do Mindset, tá, pessoal? O que fala o livro Mindset? Fala que a gente precisa ter, basicamente, né, o mindset de crescimento é ter adaptabilidade. É estar disposto a se adaptar a novos cenários. E a IA é um novo cenário. Estava até conversando com o pastor hoje no almoço, falando assim, né, eu lembro, em 1995, eu era criança ainda, 9 anos, fui fazer um curso de informática com a minha mãe, para aprender a usar o Word, Excel e tudo mais. Né? É a mesma coisa inteligência artificial hoje. A gente está vivendo a mesma época, 1995 para IA. Beleza? Por que isso é importante, pessoal? Olha, lá nos anos 90, minha mãe falava assim, ó, não pega carona com estranhos. Nos anos 2000, quando eu comecei a usar a internet, lá ECQ, MSN, Mirk, quem usou ECQ? Estou tentando encontrar a galera da minha idade. Ela falava assim, ó, não encontrem estranho da internet sozinho, né? Pelo menos levam amigos, foram um sequestro, 2 famílias lutando por recuperar os seus filhos. Hoje em dia, o que a gente faz? Pega carona com o estranho da internet sozinho, que é o Uber. Não é? Mudou muito. Só da minha geração, entendeu? Para minha filha não vai ter essa mudança aqui, ó. Porque ela já vai nascer aqui. Então não faz diferença. Ela já nasceu aqui, na real. Para mim, fez uma mega diferença. Para todo mundo aqui, ó. A gente viu essa transição para o digital. Agora, por que isso é importante, pessoal? Olha lá. Essa aqui é a curva de crescimento populacional, cujo a taxa de crescimento anual está caindo drasticamente essa linha roxa aqui. O que é um problema, porque lá no começo da Bíblia, Deus fala para a gente multiplicar. Então, com certeza, isso aqui é um problema. O Elon Musk está certo, tem 12 filhos. Que parece que ele vai mandar para Marte. Agora, a área verde aqui são os números absolutos. E os números absolutos mostram que a partir dos anos 2000, a gente está vivendo o maior salto populacional da história da humanidade. De 2000 a 2050, 5 bilhões de pessoas chegando no planeta Terra. Nunca vivemos nada parecido, já estamos na metade. 2025. Tá? Por que isso aqui é importante? Porque a partir de 1995 nós temos uma nova tecnologia que mudou a sociedade chamada internet. Hoje 85% da população brasileira já tem acesso à internet, 65% da população mundial. Ou seja, a maioria das pessoas que nascem hoje já nascem com acesso à internet. Essa galera que nasce a partir de 1995, a gente chama de nativo digital. E hoje já representa 40% da população mundial. E essa galera é estranha. Não é? Quem era o pastor de jovens que eu estava conversando ontem? É estranho. É o Renato. Estranho, não é, Renato? Fala aí. Olha lá. Doideira. A galera é diferenciada. É difícil de lidar. Não é verdade? Por quê? Porque já nasceu com acesso à internet. Uma dinâmica de vida completamente diferente. Por que isso aqui é importante para vocês entenderem, pessoal? Vocês não vão ter mais cliente que não é nativo digital. Entenderam? Daqui para frente, ó,
só vem nativo digital. Pior, só vai vir nativo IA. Que ainda nem sei o que vai ser dessa gente. Entendeu? Já nasce com IA na mão. Doideira. Por isso que eu amei o TikTok Shop ali da nossa amiga. Sensacional. Que ela está vivendo essa curva aqui, ó. Quem já está posicionado bem no TikTok? Olha lá. Conversa com ela, pelo amor de Deus. Como é que você vai vender para a geração que está no TikTok se você não se posiciona no TikTok? Daqui para frente só vem cliente que compra pelo TikTok. Já parou para pensar nisso? Hoje você está vendendo para o cara que não está no TikTok. Amanhã você não vai estar mais. Sacaram? Esses dias eu entrei em casa, né? Eu e minha esposa tinham saído para almoçar. Minha sogra deixou a nossa filha assistindo televisão. Mas era Globo. Não podia ser streaming, né? Ela estava assistindo o Globo. A gente entrou em casa. Daqui a pouco entrou o plantão da Globo sobre o Papa. Que o Papa tinha falecido, né? O Papa anterior. Aí minha filha, meu Deus, de novo esse moço. Porque ela não está acostumada com a propaganda, entendeu? Quando ela vai assistir televisão, ela assiste no streaming, que não tem propaganda. Entendeu? Outra dinâmica. Você só vai ter colaborador daqui para frente nativo digital. Você não vai mais contratar a galera que trabalha duro, workaholic. Esquece. Passou. Entendeu? E não é que eles estão errados. É que você tem que se adaptar a mindset de crescimento. Sacaram? Beleza? Próximo slide. Aí, ó. Pessoal, lá em 2023 a gente fez um workshop para essa empresa que é uma varejista da construção civil, muito famosa lá em São Paulo. A gente passou 4 horas com eles, né? Por que o mindset de crescimento? Identificamos 15 oportunidades de IA. Desenvolvemos durante aquele dia 2 projetos. Um deles com essa ferramenta que não dá para ler direito aqui, que é o AutoGPT. Era o ChatGPT que conseguia ir na internet e fazer coisas. Tá? Foi um dos primeiros casos de agente de inteligência artificial. E eles tinham um serviço lá nessa empresa que era o seguinte, você ligava lá para o Televendas e falava assim, olha, eu tenho um quarto aqui na minha casa e eu queria transformar ele numa suíte. Você consegue me ajudar? Aí a pessoa do Televendas fazia várias perguntas para saber como é que era um pouco, né, o seu layout e tal. Depois ela tinha 24 horas para devolver a proposta para essa pessoa que ligou. Ele ia conversando com cada departamento da loja, né, para montar como é que seria a transformação do seu quarto numa suíte. 24 horas, beleza? O que o AutoGPT fazia, né, que a gente montou lá? Ele escutava a ligação, montava o projeto, tudo que precisava, os profissionais que você precisava, ia no e-commerce dessa empresa aqui, colocava todos os produtos que precisava no carrinho e devolvia o projeto. Hoje eles estão fazendo em aproximadamente 4 horas, com o ser humano fazendo a validação. Saímos de 24 horas para 4 horas. Impressionante? O que acontece com o atendente do Televendas que agora está 6 vezes mais ocioso? Mandamos embora, certo? Não. O que eles fizeram? Trouxeram a gente para fazer mais desenvolvimento de outros projetos lá dentro que ajudassem aquela equipe do Televendas que agora, entre aspas, estava ociosa a entregar mais resultado em outras áreas que eles não estavam explorando. Porque toda empresa meio que vive uma limitação do que você tem oportunidade de fazer. Porque você não tem mão de obra infinita. Agora você pode ter com inteligência artificial. Legal? A dica aí, amigo. Já a Klarna, que era uma fintech lá da Suécia, resolveu mandar metade das pessoas que trabalhavam na empresa embora por causa da adoção de inteligência artificial. Então, uma escolha que você faz.
Você quer mandar a galera embora ou você quer melhorar o nível dessas pessoas para elas entregarem mais? Eu acredito nesse segundo caso. Melhorar o nível das pessoas para que elas entreguem mais, aumentar o bolo. Não querer reduzir o custo dos ingredientes do bolo. Vamos fazer mais bolo. Essa é a sacada. É assim que você faz uma economia crescer. Legal? Esse vídeo aqui não vai passar. É isso? Mas isso aqui é uma tecnologia do agro que agora já está muito mais comum do que na época que eu encontrei esses caras. Ela faz spray de... aquele negócio que mata pragas. Isso, pesticida, né? Ela faz em alta precisão em tempo real. Então, é uma câmera que vai nos pulverizadores, né, nas grandes máquinas. Aqui o vídeo mostraria em detalhes isso acontecendo. Tá? Ele vai nas câmeras, vai as câmeras no pulverizador, ela olha para a planta, detecta qual é a praga que está ali e manda a dose correta do pesticida ali na planta. Outro tipo de aplicação de inteligência artificial. Essa área é visão computacional, que a gente chama, não é o que você vê aí no ChatGPT. Falando em visão computacional, acabei de ir para os Estados Unidos, e lá eu fiquei vários dias dirigindo um Tesla. Na verdade, o Tesla me dirigindo. Eu dirigi 2% de toda a distância que a gente dirigiu. Coloquei a mão no volante. Tá? Inteligência artificial dirigindo para a gente. Beleza? A dica, time. Aê, boa. Terceiro, sair de um mindset de produto para um mindset de serviço. Serviço tem tudo a ver com relacionamento. É você cuidar das pessoas. Eu estou lendo, eu acho que o melhor livro que eu já li sobre isso. Estou terminando agora. Chama-se Hospitalidade Absurda. Um negócio assim, de um cara chamado Will Guidara. Tá? Ele é o líder de um dos restaurantes mais famosos de Nova York. Então, eu super recomendo. Se você quer aprender sobre como entregar serviço de alta qualidade, leiam esse livro. Will Guidara é o nome do autor. Hospitalidade alguma coisa. A hora que você procurar Hospitalidade Will, já deve aparecer aí para você. O que é o mindset de serviço, pessoal? É o seguinte, a gente não compra um produto como o iPhone pelo produto iPhone. A gente compra por todos os serviços que estão lá dentro do iPhone. Passou direto, aí voltou. Aqui, ó. Por que você compra um smartphone hoje? Porque tem um monte de serviço. Está tudo ali dentro. Serviço de transportar, serviço de pagar. Tem vários serviços lá dentro. Por isso que você compra. Tem outro serviço. Quem compra iPhone normalmente compra o serviço do status. Quero mostrar que eu tenho um iPhone. É outro serviço. A lógica do serviço, pessoal, qual que é? Tá? O exemplo clássico do serviço é esse aqui, ó. As pessoas não compram, uma furadeira por causa da furadeira. O que as pessoas estão comprando? Não. Elas estão comprando um furo na parede. Não é verdade. Você não está comprando a furadeira. Você quer furar a parede. Pode ser para pendurar um quadro lá, da viagem que você fez com o Edu para a China, para o dia que a galera for jantar na sua casa, ou tiver GA, você mostrar para as pessoas onde você foi. E contar aquela história que te marcou. Não é verdade? Então tem muito mais por trás do produto do que o produto em si. Entenderam? Eu tive lá na Singapura, como eu comentei para vocês, né? E lá no aeroporto da Singapura eu me deparei com esse equipamento aqui, que vai aparecer a hora que o slide passar. Volta, aí. Ou eu ou você, alguém tem que funcionar. Aí, menos um. Aí, boa. Aeroporto de Singapura,
Esse equipamento aqui, ó, uma simples tela parecida com um tablet, tá? Que você aperta e dá uma nota para vários ambientes do aeroporto. Como é que você vai melhorar o seu serviço se você não mede como está sendo o seu serviço? Esse aqui era no banheiro, eu que tirei essa foto aqui, ó. Ele pergunta como foi a experiência do banheiro. Olha que doideira. Como foi sua experiência do banheiro no aeroporto de Singapura? Né? Quem está pensando nisso aqui no Brasil? E aí, obviamente, eu votei que foi excelente. Né? Para mim, deveria estar aqui o excelente, mas é uma questão cultural. Né? E o que foi mais interessante, pessoal? Quando eu cheguei lá em Singapura, meus colegas tinham me falado, né? O aeroporto da Singapura tem uma métrica. Eles falam que a hora que você sai da porta do avião, em 15 minutos você tem que estar embarcando no táxi. Essa é a métrica que o aeroporto tem. Né? Eu falei, não, né? Estou acostumado com o GRU. Não pode ser verdade. Aí eu saí da porta do avião, comecei a cronometrar. Fiz imigração, fui no banheiro, votei, esperei minha mala, peguei minha mala, fiz o câmbio, chamei o Grab, que é o Uber deles, 18 minutos. Eu estava dentro do Grab com a minha mala. E isso foi antes de eles implantarem, em outubro do ano passado, o sistema de imigração só por biometria facial, que hoje é o mais rápido do mundo. Aprova sua entrada no país em 5 segundos. Inacreditável, né? Cheguei em Nova York em junho desse ano, fiquei 2 horas e 15 na imigração. Eu falei, alguém está errado. E não é a Singapura. Não é verdade? Impressionante. Pessoal, como é que você aprova uma pessoa vindo de outro país se ela pode entrar no seu ou não? Milhares de pessoas que passam por esse aeroporto, que é um dos mais movimentados da Ásia, em 5 segundos, com inteligência artificial. Impossível fazer isso com um humano. Certo? Esse volume de dados e esse nível de qualidade. Não tem como. Só com inteligência artificial. E esse projeto aqui, pessoal, foi... Volta muito. Isso aí, ó. Foi também um dos projetos mais legais que eu fiz de inteligência artificial. A gente estava ajudando uma empresa de cosméticos e a gente fez o seguinte, a gente capturou 3 anos de atendimento do Reclame Aqui, as respostas que o pessoal de atendimento dava lá na plataforma, e a gente colocou numa inteligência artificial que ficou bem burra. Não respondia nada muito bem. Por quê? Lá no Reclame Aqui, o pessoal respondia o seguinte: olá, que pena que você teve essa má experiência com o nosso produto, entraremos em contato por e-mail ou telefone para resolver o seu problema. Então, o que a inteligência artificial aprendeu a responder? Olá, que pena que você teve problema com o nosso produto, entraremos em contato para resolver. Então, a gente foi lá no site, capturamos tudo que era descrição de produto. Então, o creme, tal coisa, serve para tal coisa, o desodorante, 48 horas, espero que ninguém esteja testando aqui hoje à noite, se dura 48 horas mesmo. E aí a gente colocou isso na IA, e um colega meu estava apresentando para uma empresa do agro e fez a seguinte pergunta: você pode me ajudar a plantar abóboras? E ela respondeu: claro, eu adoraria ajudar você a plantar abóboras, mas como sou uma consultora da empresa tal, minha especialidade é cuidados com a pele. No entanto, posso sugerir que você use o nosso Sun Protect não sei o que, filtro solar, enquanto estiver ao ar livre trabalhando em seu jardim. Ele oferece proteção UVA e UVB de longa duração e hidratação para manter sua pele protegida do sol. Não é genial? Me digam, quem é o atendente de merchandising que você coloca lá no supermercado, né, com aquela cestinha com os seus produtos, que vai ter essa sacada aqui, a hora que o cara falar assim, tô com um problema para plantar abóbora, eu tenho um filtro solar aqui que vai te resolver o teu problema. Não é genial? É genial, gente. Ela ainda termina aqui, ó, lembre-se, após um dia ao ar livre é sempre bom hidratar a pele. O Dermacare 3 Plus pode ser uma ótima opção para isso. Vendeu 2 produtos, exatamente. Genial, não é? É isso que está diante de nós, todo esse poder. Essa plataforma aqui, de uns colegas meus, pessoal, eles atendem hoje diversos grandes bancos, como Itaú, Bradesco e tudo mais. É uma inteligência artificial que escuta as ligações do call center. E essas empresas têm milhares de ligações por dia. Né? Eles escutam hoje, se eu não me engano, 5 milhões de minutos por mês, tá? Dessas empresas.
E o que a IA faz? Você vai lá e pergunta para ela. É como se fosse o chat GPT especializado nos assuntos do call center. Então você vai lá e pergunta, quais foram as principais reclamações hoje até às 10 da manhã? Ela vai lá, vê todas as conversas de hoje às 10 da manhã e monta um resumo para você do que aconteceu até às 10 da manhã. E aí você fala assim, agora monta um plano de ação para os meus atendentes melhorarem esse tipo de problema. Pum. Ela vai lá e faz. Impressionante, né? Em um dos bancos que eles atendiam, tinha 60 pessoas que faziam amostras ao longo do dia. Hoje tem uma pessoa que supervisiona a inteligência artificial. Impressionante, né? Isso aqui é uma solução que a gente estava desenvolvendo antes de eu ir lá para o projeto dos Estados Unidos, de trazer, né, todo o seu ERP, seu sistema financeiro, para dentro do seu WhatsApp. Aí você pode perguntar, como estão as vendas agora? Como é que foi o meu resultado ontem? Qual é o meu faturamento do mês? O que eu preciso fazer para melhorar, né, minha queda de vendas? Tudo isso a partir de inteligência artificial integrada no WhatsApp. Isso aqui é uma solução que eu tinha feito uma parceria aqui no Brasil, né? É uma solução que identifica microexpressão facial. Então ela consegue perceber se a pessoa está ansiosa, está ficando nervosa e assim por diante. Para que a gente estava usando isso aqui? Lá no call center, para entender se a pessoa está ficando estressada. Porque o trabalho do call center, normalmente é um trabalho que é o primeiro emprego de uma pessoa de baixa qualificação e que está lá para receber pancada. Então não é fácil, entendeu? E uma coisa que acontece muito é o giro de profissionais. Tem empresa que praticamente a cada 3 meses troca todos os profissionais que estavam lá no call center. Aí você tem que treinar todas aquelas pessoas e tudo mais. Muito por causa do quê? Estresse. Então você coloca esse sistema aqui que não grava, que não identifica a pessoa, para saber se ela está ficando nervosa, estressada e assim por diante, e dá um tempo para ela ali no atendimento. Legal, né? E você pode imaginar diversas outras aplicações para isso. Imagina um shopping, uma loja, um evento, aqui na igreja, o Edu importa os sensores, e a gente monta o projeto de IA para ver se as pregações estão boas. Olha só. Baita projeto, hein, pastor Jeff? Por último, pessoal, eu queria muito que vocês pudessem ver esse vídeo, mas eu vou pedir para o pessoal compartilhar com todo mundo que se inscreveu aqui no evento. Oi? Esse está funcionando? Opa, não. Excelente. Obrigado. O último gap, pessoal, é que a gente está saindo de uma era download para uma era upload. E se o vídeo realmente estiver funcionando, eu vou ter trazido uma IA para explicar esse conceito para vocês. Então... Yeah, I think the idea that não, é o próximo. Esse aqui é só o vídeo mostrando os sentimentos das pessoas aqui, ó. À medida que elas vão se mexendo, vai mudando esse gráfico aqui, tá, pessoal? A gente está assistindo esse pedacinho da gravação, tá? Mas e o próximo aí, funciona? Não? Foi? Não, que dó. Então volta. Vai dar daqui a pouco. Tá bom. Se der, a gente traz a inteligência artificial para explicar para vocês. Mas o que acontece, pessoal? O que é download e upload? Quando eu comecei na internet, tudo que eu conseguia fazer era download. Eu entrava lá, baixava música. Lembram? Quem baixou música no Napster? Que coisa feia, levantaram a mão ainda, pastor. Olha só. Meu Deus, que feio. Bom... isso era a era download. Agora, a era download é interessante, porque se a gente pensar, muitas das nossas instituições até hoje vivem num formato download. Você vai para a escola para sentar na mesa e receber um download do professor, verdade ou não? Você liga na televisão tradicional, você vai lá receber um download do que o editor daquela televisão te
acha que você tem que aprender, né? Você vai no sistema militar, você vai receber um download dos seus gerentes. E o Jefferson já está coçando a cabeça aqui que ele sabe onde é que eu vou chegar, né? Muitas igrejas, você vem na igreja fazer o quê? Receber um download do pastor. Verdade ou não? Né? Só que a internet, com o tempo, ela foi nos dando outra oportunidade e outra percepção. Por isso que o nativo digital é tão diferente. Que é a oportunidade de eu fazer o upload. Eu ir lá e subir uma foto na rede social, produzir o meu conteúdo no TikTok Shop, criar o meu livro e publicar no Kindle. Então a internet, até tem um livro muito famoso que fala sobre isso, que o título é autoexplicativo. Lá vem todo mundo. Porque a internet permitiu que todo mundo que tem acesso também tivesse voz. E se você é só um consumidor da internet, você já está bem atrasado. Você tem que ser também um produtor da internet, alguém que faz upload. Aí a nova geração, o que acontece com eles? Tem 9 anos, já acessa o celular, olha o YouTube, comenta, compartilha, curte, manda para o amigo, vai lá e grava o vídeo dele, sobe também. Aí chega na escola para tomar um download da professora. Aí não quer ir para a aula. E aí é a criança que tem o problema. Sacaram? Então a gente está transicionando da fase download para a fase upload. E a nova geração já nasce o quê? Upload. E é aí que está a nossa grande crise. Tá? E isso está aumentando ainda mais com inteligência artificial. Olha lá esse case aqui, que não vai dar para ver o vídeo agora, mas depois eu vou passar toda a apresentação para vocês. Isso aqui, ó, é um exemplo, né, um vídeo que mostra um conceito chamado gêmeo digital. Vocês já viram aqueles 3D de casa? Que é muito bonito, né? Os arquitetos sempre postam nas redes sociais, assim, um 3D que é a casa igualzinha. Aquilo lá é um gêmeo digital. É uma cópia virtual de algo do mundo físico. Normalmente para mostrar um projeto futuro. O que a Amazon está fazendo junto com a NVIDIA? Lembram da NVIDIA, lá de placa de vídeo? Eles estão construindo gêmeos digitais dos armazéns da Amazon. Ou seja, uma cópia virtual do ambiente físico do armazém da Amazon. Por quê? Porque tem muito robô lá no armazém da Amazon. Inclusive robô que carrega as prateleiras que tem os produtos. Né? Aí o que eles fazem? Eles fazem o robô aprender a andar no ambiente pelo virtual. Porque para o robô não faz diferença. O robô não está olhando como a gente está olhando. O robô está vendo código. Então tanto faz se é mundo real ou mundo virtual. Certo? Então o robô fica navegando lá no mundo virtual, vários cenários diferentes, e aprende a andar no mundo real. E aí você não precisa criar um novo armazém ou redesenhar o layout para descobrir se vai dar certo ou não. Você faz tudo no mundo virtual. Esse outro caso aqui, ó, é um projeto da Mercedes com a NVIDIA que está fazendo a mesma coisa. Eles criaram ruas virtuais de cidades do mundo inteiro e eles colocam o carro virtual da Mercedes para aprender a andar nessas ruas virtuais. O carro aprende a andar ali com neve, com chuva, com gente se jogando na frente do carro, assim por diante. E aí o carro IA da Mercedes aprende a dirigir. Depois você coloca isso dentro do carro no mundo real, ele já aprendeu a navegar no ambiente. Esse é o conceito de gêmeo digital. Ou seja, o upload a nível extremo. A gente está criando cópias do nosso mundo no mundo virtual. Por que isso é importante, pessoal? Lembra que eu falei que a Tesla dirigiu 98% do meu tempo lá nos Estados Unidos? Olha que interessante. Esse gráfico aqui, ó. Vocês não conseguem ver, mas tem uma barrinha mais clara ainda. Dá para apagar mais um nível de luz aqui para ver se a galera enxerga, pessoal? Olha lá. Aqui tem uma barrinha bem pequenininha que diz o seguinte. Aqui, ó. É um cinza bem clarinho. Basicamente é um estudo lá do Detran dos Estados Unidos que diz que, olhando para toda a frota de carros que circulam nos Estados Unidos, a cada 650 mil milhas tem um acidente de carro.
A Tesla, a cada 970 mil milhas, tem um acidente de Tesla. A Tesla, com o piloto automático ligado, a cada 7,6 milhões de milhas, tem um acidente. Ou seja, a IA dirigindo é 10 vezes mais segura do que o ser humano dirigindo. Pararam para pensar nisso? Que doideira. Estão ficando obsoletos mesmo. Não precisa mais nem dirigir. Agora, o que é mais incrível, né? Quando tem um acidente de Tesla, sai no jornal do Fernando. Entendeu? IA atropelou um gato. Nossa, quantos acidentes de carro tem em São Paulo todo dia e não vira notícia? Não é verdade? E aí, pronto, não dá para liberar o carro autônomo. Porque teve um acidente de 7 milhões de milhas. Entenderam? Olha isso aqui que interessante, pessoal. Um dos principais aeroportos aqui do sul do Brasil, eu criei um projeto onde as pessoas que fazem a gestão do aeroporto, esses pontinhos pretos aqui, é onde tem antena de Wi-Fi. O vermelho quer dizer que tem muita gente. Só que é um mapa de calor, onde tem mais gente pendurada no Wi-Fi. E aí eu consigo ver as pessoas navegando por esse aeroporto. Olha que interessante. Se tem fila lá, Latam, o pessoal do aeroporto pode ligar. E aí, Latam, o que está acontecendo com essa fila aí? Entenderam? Pelo Wi-Fi. Tá? E a galera que cuida da infraestrutura de Wi-Fi lá do aeroporto pode ir nesse sistema e fazer pergunta. Perguntar assim, quantas pessoas que usam Apple estão agora conectadas na sala VIP? O sistema vai olhar para isso e vai responder para elas. Como se fosse um chat GPT da rede Wi-Fi do aeroporto. Impressionante ou não? Para que eu uso isso? Ora, se eu sei isso tudo aqui, eu sei que você, ou o seu celular, veio no aeroporto um mês atrás e ficou 10 minutos parado perto do McDonald's. Na sua próxima visita no aeroporto, o que eu faço? Coloco um banner de uma oferta do McDonald's. Entenderam? Genial, não é? Agora dá para fazer com inteligência artificial isso aí. Gêmeos digitais, pessoal. Isso aqui é um projeto que eu desenhei lá para os Estados Unidos, que acabou não avançando, mas que foi legal, pelo menos interessante. A gente criou, era um projeto para melhorar a cultura de uma empresa, e a gente criou, olhando para o perfil do LinkedIn das pessoas que trabalhavam na empresa, os gêmeos digitais dos empregados da empresa. Né? Como se fosse, né, um GPT com a personalidade daquela pessoa, dado que ela costumava publicar lá no LinkedIn. E a gente colocou eles no Slack. O Slack é um concorrente do Teams, uma ferramenta de comunicação interna. E fizemos eles ficarem conversando, simulando um mês de conversa dos colaboradores da empresa, para a gente medir como era, né, o conflito das diferentes personalidades. Tá pronto? Pode passar aqui? Ou ele vai trocar de... Esse aí dá? Olha lá que legal, pessoal. Eles vão conseguir passar um dos vídeos. Excelente. Vamos lá? Vamos ver se vai. Dá o play aí, amigo. No início dos anos 2000, quando Ops quer dizer o Harold de verdade, começou a usar a internet, só o que dava para fazer no mundo digital eram downloads. Tipo Napster, quem aqui usou para baixar música? Pois é, que feio. Mas voltando ao assunto, uma sucessão de tecnologias nos permitiu começar a fazer upload das coisas na internet. Upload de carro no Uber, quarto no Airbnb, até o seu dia a dia nas redes sociais. Só que este conceito de upload não para por aí. Na verdade, ele está sendo exponencialmente amplificado com IA. Eu mesmo sou o exemplo do upload do Harold, sua voz, seus trejeitos e conhecimento. Agora vejam que incríveis os próximos cases que o meu humaninho vai apresentar para vocês. Pode voltar, Harold.
Pessoal, isso aqui é o meu gêmeo digital. Uma cópia virtual minha, né, que está rodando aí pela internet. Inclusive fiz uma da Elaine, ela mandou um vídeo para o Eduardo, toda apaixonada. Né? Pessoal, isso aqui é um vídeo, isso aqui é o gêmeo digital do ano passado. Imagina o gêmeo digital desse ano. Lembram? Crescimento exponencial? E aí eu já mostrei os cases para vocês, né? Acabamos de passar por esses vários cases aqui. Então isso aqui, pessoal, a gente fez uma cópia aqui das pessoas e fizemos elas conversar para a gente identificar quais cenários poderiam acontecer de problema entre as diferentes personalidades das pessoas na empresa. Gêmeo digital. Olha que interessante, né? Você consegue simular a conversa das pessoas. E para terminar, pessoal, eu queria trazer o seguinte sacada aqui para vocês, tá? A lógica da economia, vocês que são empresários, é a seguinte: terra, mão de obra, capital e espírito empreendedor geram produtos e serviços. Beleza? Quando apareceu o digital diminuiu a necessidade da terra. Porque agora eu não preciso mais da fábrica de vinil, do caminhão, da loja de disco, do toca-disco, para você escutar 2 músicas boas de um álbum de 10 músicas. Você tem tudo isso dentro do seu bolso. Tá? A prova disso, pessoal, para quem é do agro aqui, não sei se tem gente do agro aqui, se quiser levantar a mão quem é do agro, a Holanda é o 2º maior exportador agrícola do mundo. Como um país tão pequeno? Digitalizou a fazenda. Digitalizou a fazenda, aprendeu a produzir mais, com novas técnicas, com mais tecnologia. Hoje é o 2º maior exportador agrícola do mundo. Isso fez, pessoal, com que a economia explodisse. Estão vendo aqui o crescimento da economia mundial? Olha aqui esse marco aqui, o que é? Anos 2000. Nativo digital, chegada da internet. Olha como explodiu. Por quê? Aumentou a quantidade de produtos e serviços. Quantos filmes você assistia num ano? E agora quantos filmes você pode assistir? Quantas séries? Quantas músicas? Quantos livros? Tudo isso explodiu com a chegada da internet. O que vai acontecer com a IA? A IA vem para aumentar a mão de obra. Consequentemente, essa curva continua crescendo absurdamente no formatinho que você já sabe qual é? Exponencial. Tem mais slide aí, amigo? Não. Próximo. Aí, ó. Agora, será que tem uma bolha no mundo da IA acontecendo? Meu Deus, as empresas valendo 4 trilhões, 2 Brasil. Como é que pode isso? Vocês lembram da bolha do .com? Bolha da internet? Quem viveu isso aí? Final de 1999 para o ano 2000. Isso aqui é a bolha da internet. O efeito que teve na Amazon. Isso aqui é a Amazon. Curva que é essa aqui? Estão vendo? Lembra o que eu falei que nós temos em 1995 da IA? Agora 1998. Então, provavelmente, daqui a 2 anos vai ter um estouro de bolha, vai quebrar uma empresa. Quem sabe deixa de existir o ChatGPT, mas vai ter outros. Olha só, pessoal, crescimento exponencial. Vocês conseguem enxergar aí? Isso aqui era julho. O Edu, a gente se encontrou em agosto, lá no Valorem, né? Um evento de empresários cristãos. Isso aqui é um gráfico que saiu em julho, que mede, é um teste que mede quais são as IAs mais poderosas do mercado. E em julho, todo mundo ficou apavorado porque saiu o Grok 4, que é a inteligência artificial do Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, e ela estava muito melhor que as outras, estão vendo? Aqui está o GPT, ó. Olha ali, tomando pau, tadinho. Agora, tá vendo que desse teste inteiro, o Grok teve uma nota ali, ó, 16% de qualidade que ele conseguiu entregar. Isso aqui era julho. Esse aqui foi o teste de
Novembro, semana passada, quando o Google apresentou o Gemini 3 e o Claude apresentou o Opus 4.5. O Claude é o meu preferido hoje, uso muito mais do que o ChatGPT. Cadê o Grok lá de julho? Está aqui, ó. Está vendo lá o número? 40%. A IA mais que dobrou a potência em 4 meses. Por isso que não tem como vocês não terem um mindset exponencial. Olha o que aconteceu com o Google nesse ano. Todo mundo estava zoando que o Google ia morrer por causa da IA, né, do ChatGPT, porque as pessoas não vão mais pesquisar as coisas no Google. E o Gemini era uma porcaria. Até que eles lançaram o Gemini 3, que vocês acabaram de ver que é o melhor do mercado. E olha o que aconteceu com as ações do Google nesse ano. Praticamente dobrou. 88% de crescimento. Tá? E a mensagem final que eu deixo para vocês é a seguinte, pessoal. O que vocês fariam se tivesse um número ilimitado de colaboradores de alta performance trabalhando praticamente de graça para vocês? É isso que vocês têm na mão de vocês hoje com essa ferramenta. Valeu!